Uma nova vida parecia ter sido conquistada, mas a vitória escondia rachaduras invisíveis. O que começou como um jogo de conquista e humilhação se transformou em um labirinto de mentiras perigosas. Entre reviravoltas inesperadas, segredos guardados a 7 chaves e verdades capazes de destruir reputações, a história mostra como a confiança pode ser usada como arma. E quando a ex surge no momento mais improvável, ninguém está preparado para o choque que vem a seguir. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O salão de gala resplandecia como um sonho dourado, um espetáculo de opulência onde os candelabros de cristal projetavam um brilho suave sobre os pisos de mármore impecáveis. O som dos violinos, uma melodia clássica e discreta, servia de trilha sonora para a noite mais aguardada pela alta sociedade. Políticos influentes, empresários bilionários e as figuras mais proeminentes da elite se misturavam, cada um competindo à sua maneira, pela atenção e pelos holofotes. No centro desse universo de brilho e poder, caminhava Arthur Vasconcelos, o poderoso CEO de um império avaliado em bilhões. Ele se via como a estrela incontestável da celebração, vestindo um terno sob medida, de corte impecável, e exibindo um sorriso que parecia ensaiado para as câmeras. Arthur desfilava de braços dados, mas não com sua esposa, a discreta e elegante Sofia, e sim com sua jovem secretária, a estonteante Patrícia, que irradiava confiança em um vestido de grife que parecia ter sido feito para roubar olhares. Para Arthur, aquela era a imagem perfeita de poder, sucesso inquestionável, charme sedutor e a ilusão de estar acima de qualquer julgamento ou moral. Sofia, sua esposa, uma mulher negra de presença serena e dignidade inabalável, havia sido deixada de lado, quase como uma peça de decoração esquecida. Arthur a via como uma sombra, um detalhe incômodo que não se encaixava no pedestal de ostentação que ele construíra para si. Ela, no entanto, nunca buscou os holofotes. Durante anos trabalhou silenciosamente, usando sua fortuna pessoal e sua inteligência aguçada para apoiar projetos sociais, reconstruir comunidades devastadas e financiar discretamente instituições que, dia após dia, transformavam vidas. Mas para Arthur, embriagado pelo próprio ego e pela superficialidade do poder, tudo isso era irrelevante. Ele acreditava, com uma convicção cega, que naquela noite apenas sua imagem triunfaria diante da sociedade, consolidando seu status de homem intocável. Entre taças de champanhe borbulhante e olhares curiosos que se cruzavam pelo salão, alguns convidados mais atentos começaram a notar a ausência de Sofia ao lado do marido. Cochichos maliciosos se espalharam como um vírus silencioso, questionando a etiqueta e a moral do empresário. Mas Arthur não se importava. Para ele, a presença de Patrícia era um troféu, uma declaração de sua liberdade e de seu domínio. Foi então que o inesperado, o verdadeiramente chocante, aconteceu. O mestre de cerimônias, um homem de voz imponente, pediu silêncio ao microfone e a música dos violinos cessou. A tensão no ar era quase palpável. Senhoras e senhores, ele anunciou, com uma pausa dramática que prendeu a atenção de todos. Esta noite não celebraremos apenas a opulência e o sucesso empresarial, mas sim a generosidade e o espírito humano que vem transformando milhares de vidas em silêncio. Convidamos ao palco nossa homenageada, a verdadeira força por trás desta causa grandiosa. O nome ecoou pelo salão, claro e ressonante, e os aplausos ensurdecedores explodiram, misturando-se a murmúrios de surpresa e admiração. Era Sofia Vasconcelos. A atmosfera mudou instantaneamente, como se um raio tivesse atingido o centro do salão. O sorriso de Patrícia se desfez em uma máscara de consternação. As câmeras que antes focavam em Arthur, e elas giraram em uníssono, e todos os olhares, sem exceção, se voltaram para a mulher que ele tentara invisibilizar. Vestida com uma elegância simples, mas que irradiava uma dignidade avassaladora, Sofia atravessou o salão em meio a uma tempestade de flashes e reverências espontâneas. Enquanto ela subia ao palco, com passos firmes e serenos, Arthur permanecia paralisado, o rosto pálido, incapaz de esconder o choque que o petrificava. A cada aplauso que ressoava, sua autoridade antes inabalável parecia se esfarelar em pó.
Ao microfone, Sofia falou com uma voz firme, mas carregada de uma compaixão genuína. Ela disse que ninguém deveria ser esquecido, que a dignidade não era um luxo para poucos, mas um direito fundamental de todos. Relatou histórias emocionantes de comunidades que haviam renascido graças à solidariedade, de crianças que encontraram um futuro e de famílias que recuperaram a esperança. Suas palavras ecoavam como golpes diretos no ego inflado do marido, que agora se via reduzido a um mero espectador humilhado. Patrícia, envergonhada e com o rosto em chamas, misturou-se rapidamente na multidão, desaparecendo da cena. Arthur, por sua vez, foi exposto sob as luzes intensas, não como o poderoso empresário que tanto se orgulhava de ser, mas como um homem vazio, traído pela própria arrogância. O destino, irônico e justo em sua implacável teia, havia dado a volta completa. Quem deveria brilhar naquela noite não era ele, o homem que se considerava o centro do universo, mas a mulher que ele tentara apagar, relegar à sombra. A humilhação não foi apenas social, um golpe em sua reputação, mas profundamente moral, atingindo o cerne de sua vaidade. A verdadeira grandeza se revelava ali, não no luxo ostentado e na imagem cuidadosamente construída, mas na generosidade silenciosa que de fato mudava destinos. A elite, antes fascinada pelo brilho superficial do CEO, agora aplaudia com uma admiração sincera a esposa que ele desprezara. E a reviravolta não parou por aí. Nos dias que se seguiram, jornais e revistas de todo o país não falavam de contratos milionários fechados por Arthur ou da fortuna crescente de seu império, mas sim da coragem, da humanidade e da integridade de Sofia Vasconcelos. Investigações jornalísticas aprofundadas revelaram um segredo ainda mais chocante. Parte significativa da riqueza de Arthur só prosperara porque Sofia, em um ato de fé e apoio incondicional, abrira mão de seus próprios investimentos e recursos para apoiar silenciosamente os projetos iniciais do marido. Em outras palavras, o império que ele exibia como sua conquista pessoal e exclusiva só existia porque ela, desde o início, acreditara nele e o havia sustentado. O mundo inteiro descobriu que a mulher invisibilizada era, na realidade, o verdadeiro alicerce da fortuna que ele ostentava com tanta pompa. Ao final, Arthur não perdeu apenas prestígio e a admiração da sociedade. Ele perdeu também a confiança de quem mais importava e o respeito que um dia pensou ter. Sua esposa, antes ignorada e subestimada, tornou-se um símbolo de esperança, integridade e poder silencioso. Ele, encolhido no próprio silêncio de sua derrota, virou apenas um lembrete vivo de como a arrogância pode destruir um império que parecia intocável e uma vida que parecia perfeita. O título daquela noite, que Arthur jamais esqueceria, concretizou-se de forma cruel e justa. Envergonhado de sua esposa negra, levou a secretária para a gala, mas o destino lhe deu a volta e expôs diante de todos a diferença abissal entre poder vazio e verdadeira grandeza. Noite que deveria ser o ápice de sua glória, transformou-se no palco de sua mais profunda humilhação. Arthur Vasconcelos sentia o chão sumir sob seus pés, o ar rarefeito em seus pulmões. O pálido que cobria seu rosto dava lugar a um rubor de fúria e vergonha. Ele observava Sofia, sua esposa, a mulher que ele havia tentado apagar, brilhar sob os holofotes, recebendo uma ovação que ele jamais imaginou que ela pudesse conquistar. Cada aplauso era uma estaca cravada em seu ego, cada flash uma evidência de sua derrocada. O sorriso ensaiado que ele tanto cultivava havia se desfeito, revelando uma expressão de choque e desespero. Patrícia, a secretária que ele levara como troféu, havia se evaporado na multidão, incapaz de suportar o peso dos olhares julgadores. Arthur se sentia abandonado, exposto, um rei sem coroa em seu próprio castelo. Os sussurros que antes eram maliciosos, agora eram de pena e escárnio. Ele podia sentir os olhos da elite, antes cheios de admiração e respeito por seu poder, agora o avaliando com uma mistura de desprezo e satisfação secreta. A máscara de invencibilidade que ele usava há anos havia caído, revelando um homem frágil e patético. Sofia, no entanto, mantinha a postura. Sua voz, que antes era apenas um murmúrio em sua vida, agora ecoava com clareza e autoridade. Ela agradeceu a homenagem com um sorriso gentil,
mas seus olhos, ao cruzar brevemente com os de Arthur, carregavam uma profundidade que ele nunca havia notado. Não havia triunfo cruel em seu olhar, apenas uma serena determinação. Ela falava sobre a importância de ver o próximo, de estender a mão, de construir pontes onde antes havia abismos. Cada palavra era um contraste gritante com a vida de ostentação e egoísmo que Arthur levava. Ao final de seu discurso, Sofia foi cercada por uma avalanche de convidados, todos ansiosos para cumprimentá-la, para expressar sua admiração. Mulheres da alta sociedade que antes a ignoravam, agora a abraçavam com efusão. Homens poderosos, que antes só tinham olhos para Arthur, agora a olhavam com um respeito recém-descoberto. Ela era a nova estrela, a verdadeira força da noite, e Arthur era apenas uma sombra, um fantasma de seu antigo eu, observando tudo de longe, completamente isolado. Ele tentou se recompor, buscar um copo de champanhe, qualquer coisa para disfarçar o tremor em suas mãos. Mas cada movimento parecia pesado, cada respiração um esforço. A grandiosidade do salão, que antes o enchia de orgulho, agora o sufocava. A música dos violinos, que antes era suave, parecia zombar dele. A noite que deveria selar seu poder, selava sua queda. A reviravolta era completa, e Arthur sabia com uma certeza amarga que nada seria como antes. Sua vida, seu império, sua imagem, tudo estava prestes a desmoronar. Os dias que se seguiram àquela fatídica noite foram um turbilhão para Arthur. O brilho dos holofotes que antes o aquecia, agora o queimava. As manchetes dos jornais que antes celebravam seus feitos empresariais agora estampavam a imagem de Sofia, a dama da generosidade, a verdadeira força por trás do Império Vasconcelos. Cada artigo, cada reportagem, era um novo golpe em sua já abalada reputação. A história de como ele a havia desprezado, enquanto ela construía um legado silencioso, se espalhava como fogo, alimentando a indignação pública. Na sede de seu império, a atmosfera era pesada. Os olhares de seus funcionários, antes reverentes, agora eram de curiosidade e, em alguns casos, de um sutil desapontamento. As reuniões se tornaram tensas, as negociações mais difíceis. Parceiros de negócios que antes o procuravam com avidez, agora pareciam hesitantes, alguns até cancelando compromissos importantes. Arthur tentava manter a pose, o sorriso forçado, mas a cada aperto de mão sentia que sua autoridade estava se esvaindo. Ele tentou ligar para Patrícia, mas o telefone dela caía direto na caixa postal. A jovem secretária, que havia sido sua sombra e seu troféu, desaparecera completamente, levando consigo não apenas a ilusão de um romance, mas também a última gota de seu orgulho. A solidão começou a se instalar, uma solidão fria e cortante que ele nunca havia experimentado antes. Sua mansão, antes um refúgio de luxo, agora parecia um mausoléu ecoando o vazio de sua própria existência. Sofia, por outro lado, estava em um turbilhão diferente. As propostas de parcerias para seus projetos sociais choviam. Convites para palestras e entrevistas se acumulavam. Ela, que sempre trabalhou nos bastidores, agora se via no centro das atenções, uma voz poderosa para as causas que defendia. Sua agenda estava lotada, mas ela lidava com tudo com a mesma serenidade e dignidade que a caracterizavam. A diferença era que, agora, o mundo inteiro a ouvia. Arthur observava tudo de longe, através das telas de televisão e das páginas dos jornais, sentindo um misto de raiva, inveja e uma pontada de algo que ele não conseguia identificar, talvez arrependimento. Ele via sua esposa, antes a sombra, florescer em uma figura pública respeitada e admirada, enquanto ele se afundava cada vez mais na lama da desgraça. A ironia era cruel. Ele havia tentado apagá-la, mas ao fazer isso acabou apagando a si mesmo. O império que ele tanto valorizava e que agora parecia ruir era, na verdade, sustentado pelos pilares que ele havia desprezado. A revelação de que Sofia era o verdadeiro alicerce financeiro do império de Arthur atingiu-o como um raio. Não era apenas uma questão de prestígio ou de imagem. Era a base de sua própria identidade que estava sendo questionada. A fortuna que ele ostentava, os negócios que ele vangloriava como frutos de seu gênio, tudo isso tinha raízes profundas nos investimentos e na visão silenciosa de sua esposa. A notícia se espalhou como um incêndio.
não apenas na mídia, mas também entre os acionistas e conselheiros de sua empresa. A diretoria da Vasconcelos Holdings convocou uma reunião de emergência. Arthur entrou na sala de reuniões, que antes era seu palco de comando, sentindo-se um réu. Os rostos ao redor da mesa eram sérios, alguns com olhares de desaprovação, outros com uma frieza calculista. Seu principal conselheiro, Dr. Almeida, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, foi o primeiro a falar. Arthur, as notícias recentes causaram um impacto significativo. Nossos investidores estão apreensivos. A credibilidade da empresa foi abalada. Arthur tentou argumentar, defender-se, mas suas palavras pareciam vazias. Isso é uma questão pessoal, um mal-entendido. Minha capacidade de liderar não está em questão. Mas a verdade era que estava. A confiança, um pilar fundamental nos negócios, havia sido corroída. A revelação de que ele havia ocultado a contribuição de Sofia, e pior, a havia desprezado publicamente, pintava um quadro de desonestidade e ingratidão que era inaceitável para muitos. Não é apenas uma questão pessoal. Arthur, interveio a senhora Carvalho, uma das acionistas mais influentes. É uma questão de ética, de transparência. Como podemos confiar em um CEO que distorce a verdade sobre a origem de seu próprio sucesso? O mercado não perdoa a falta de integridade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur sentiu o peso de cada palavra, a gravidade da situação. A sala, que antes era o epicentro de seu poder, agora parecia o tribunal de sua própria queda. A reunião terminou com uma decisão unânime. Arthur deveria se afastar temporariamente da presidência. Uma junta seria formada para gerenciar a empresa, enquanto a crise de imagem era controlada e a situação interna reavaliada. Ele, o CEO bilionário, o homem que acreditava estar acima de todos, estava sendo afastado de seu próprio império. Ao sair da sala, Arthur sentiu a humilhação mais profunda de sua vida profissional. O império que ele tanto se orgulhava de ter construído, agora o expulsava de suas próprias portas. O destino implacável cobrava seu preço. O afastamento da presidência foi um golpe devastador para Arthur, mas o pior ainda estava por vir. A notícia de sua licença se espalhou rapidamente, e a mídia, faminta por mais detalhes, a interpretou como uma demissão velada, um reconhecimento público de sua falha. A queda do CEO arrogante virou tema de debates em programas de televisão, colunas sociais e até em análises econômicas. A imagem de Arthur, antes sinônimo de sucesso, agora era associada à arrogância e à ingratidão. Em sua mansão, Arthur se sentia encurralado. Os telefones pararam de tocar, os convites sociais desapareceram. Seus poucos amigos, antes tão próximos, agora mantinham uma distância cautelosa. Ele tentava preencher o vazio com trabalho, mas não havia trabalho. Sua agenda, antes abarrotada, estava assustadoramente vazia. Ele passava horas vagando pelos cômodos luxuosos, sentindo o peso do silêncio e da solidão. Enquanto isso, Sofia continuava a ascender. A cada dia, sua história ganhava mais força. As pessoas não apenas admiravam sua generosidade, mas também sua resiliência e sua discrição. Ela se recusava a comentar sobre Arthur ou a situação do casamento, mantendo uma postura elegante e focada em suas causas. Sua dignidade em meio ao escândalo só aumentava a simpatia do público por ela. O contraste entre os dois era gritante e inegável. Uma tarde, Arthur estava em sua sala assistindo a um programa de entrevistas. A convidada era Sofia. Ela falava sobre um novo projeto para construir escolas em comunidades carentes, seus olhos brilhando com paixão e esperança. O entrevistador, então, fez uma pergunta sobre o passado, sobre as dificuldades que ela havia enfrentado. Sofia sorriu um sorriso melancólico e disse: "As maiores lições vêm dos maiores desafios, que a verdadeira força não está em derrubar o outro, mas em construir algo que dure, que transforme." Arthur desligou a televisão abruptamente. As palavras dela, embora não o mencionassem diretamente, pareciam direcionadas a ele, um espelho implacável de seus próprios erros. Ele sentiu uma pontada de raiva, mas pela primeira vez também uma estranha sensação de vazio. O que ele havia construído? Um império de papel, sustentado por mentiras e pela sombra de uma mulher que ele havia desprezado. A grandeza que ele tanto buscava estava ali,
Na tela, na voz de Sofia e não em seus bilhões, a ficha começava a cair dolorosamente sobre a verdadeira dimensão de sua perda. A mansão, antes um símbolo de seu triunfo, tornara-se uma prisão dourada para Arthur. Cada objeto de arte, cada móvel luxuoso, parecia zombar de sua nova realidade. Ele tentava se distrair, folheando relatórios antigos, mas as palavras se misturavam, sem sentido. O silêncio era interrompido apenas pelo eco de seus próprios pensamentos, uma cacofonia de arrependimento e frustração. Uma noite, incapaz de dormir, Arthur desceu até a biblioteca. Seus olhos percorreram as estantes repletas de livros que ele raramente lia, a maioria comprada para impressionar visitas. De repente, um álbum de fotos empoeirado, quase escondido, chamou sua atenção. Era um álbum antigo, com a capa de couro desgastada, diferente dos álbuns modernos e digitais que ele costumava ignorar. Ao abri-lo, Arthur se deparou com imagens de um passado distante. Fotos de um jovem Arthur, ainda sem a armadura da arrogância, ao lado de uma Sofia sorridente, com os olhos brilhando de amor e esperança. Havia fotos do início de seu casamento, momentos simples e felizes que ele havia esquecido. Uma imagem em particular o atingiu. Sofia, com um olhar determinado, segurando um cheque em suas mãos, o primeiro grande investimento que ela fizera em sua pequena empresa de consultoria, que um dia se tornaria a Vasconcelos Holdings. Ele se lembrou daquele dia. Sofia havia acabado de receber uma herança considerável de sua avó. Em vez de usá-la para si, ela insistiu em investir tudo no sonho de Arthur, quando ninguém mais acreditava nele. Ele, na época, havia prometido que jamais a esqueceria, que ela seria sempre sua parceira, sua rocha. A promessa agora soava como uma cruel ironia. Arthur passou a noite folheando o álbum, cada foto um soco no estômago. Ele viu a evolução de sua vida e a gradual exclusão de Sofia. As fotos mais recentes eram poucas, e nelas, Sofia parecia mais distante, seu sorriso mais contido. Ele percebeu que, enquanto ele subia, ela se afastava não por vontade própria, mas por sua própria negligência e desdém. As lembranças, antes embaçadas pela névoa do sucesso, agora se tornavam dolorosamente claras. Ele não apenas a havia desprezado publicamente, mas havia apagado sua história, sua contribuição, sua própria existência de sua vida. O álbum era um testemunho silencioso de sua cegueira e de sua perda irreparável. Amanhã encontrou Arthur ainda na biblioteca, o álbum de fotos aberto em seu colo. A luz do sol que entrava pelas janelas não dissipava a escuridão em sua alma. Ele sentia um peso esmagador, uma dor que não era física, mas que corroía por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur Vasconcelos não pensava em lucros, em poder ou em sua imagem pública. Ele pensava em Sofia. Ele se levantou, sentindo as pernas pesadas, e caminhou até a janela. Lá fora, o mundo continuava seu ritmo, indiferente à sua ruína pessoal. Ele viu o carro de Sofia saindo da garagem, provavelmente a caminho de mais um de seus projetos sociais. Ela era a personificação da dignidade, da força silenciosa que ele havia tão estupidamente subestimado. A ideia de procurá-la, de tentar conversar, surgiu em sua mente, mas foi rapidamente sufocada pela vergonha. O que ele diria? Como pediria perdão por anos de desprezo, por uma humilhação pública tão cruel? As palavras pareciam vazias diante da magnitude de seus erros. Ele sabia que não merecia seu perdão nem sua atenção. No entanto, algo havia mudado dentro dele. A raiva e a frustração ainda estavam lá, mas agora vinham acompanhadas de um arrependimento genuíno. Ele se deu conta de que havia perdido não apenas uma esposa, mas uma parceira, uma amiga, a única pessoa que realmente o conhecia e o apoiara desde o início. A mulher que ele havia tentado apagar era, na verdade, a luz que iluminava seu caminho. Arthur sabia que o caminho de volta, se é que existia, seria longo e árduo. Ele não tinha ideia de como começar a reconstruir o que havia destruído, ou se isso era sequer possível. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um vislumbre de clareza. A verdadeira riqueza não estava em seus bilhões, mas nas conexões humanas, na integridade, na capacidade de amar e valorizar quem estava ao seu lado. E ele havia jogado tudo isso fora. O império de Arthur Vasconcelos estava desmoronando. Mas, ironicamente, era nesse desmoronamento que ele começava a enxergar a si mesmo, talvez pela primeira vez.
com alguma verdade. O afastamento de Arthur da presidência não foi apenas uma questão de imagem. As consequências financeiras começaram a se manifestar de forma brutal. A Vasconcelos Holdings, antes um colosso inabalável, começou a sentir o impacto da instabilidade. Acionistas, já nervosos com o escândalo, iniciaram um movimento de venda de ações, fazendo o valor da empresa despencar. Os bilhões que Arthur tanto ostentava, embora ainda existissem no papel, estavam se tornando cada vez mais voláteis e distantes de seu controle. Os advogados de Sofia, agindo discretamente, iniciaram o processo de divórcio. Arthur recebeu os documentos em sua mansão, e cada linha era um lembrete frio e legal de tudo o que ele havia perdido. Não havia raiva nas palavras, apenas a frieza da lei, delineando a separação de bens, a divisão do que um dia foi deles. A ironia era que grande parte da fortuna que seria dividida tinha raízes nos investimentos iniciais de Sofia, algo que os advogados dela fizeram questão de sublinhar com provas irrefutáveis. Ele tentou contestar, argumentar, mas seus advogados o aconselharam a aceitar. A posição de Arthur era frágil, sua reputação em ruínas. Qualquer tentativa de prolongar a batalha legal só serviria para expor ainda mais seus erros e aprofundar sua humilhação pública. Ele se viu forçado a concordar, a assistir impotente enquanto seu império financeiro e sua vida pessoal eram desmantelados peça por peça. Enquanto Arthur lidava com a desintegração de sua realidade, Sofia continuava a florescer. A fundação que ela havia criado, agora com o apoio de grandes investidores e a atenção da mídia, expandia seus projetos, alcançando mais e mais pessoas. Ela foi convidada para discursar em fóruns internacionais, tornando-se uma voz influente na filantropia e no desenvolvimento social. A mulher que Arthur considerava uma sombra, agora projetava uma luz própria, forte e inconfundível. Arthur, em seu isolamento, começou a acompanhar quase obsessivamente as notícias sobre Sofia. Ele via fotos dela em eventos, sorrindo, cercada por pessoas que a admiravam genuinamente. Não havia mais espaço para a raiva cega. Em seu lugar, crescia uma admiração relutante, misturada com uma dor profunda pela perda. Ele havia trocado a verdadeira riqueza, o amor, a parceria, o respeito, por uma ilusão de poder que agora se desfazia em suas mãos. A solidão da mansão era um espelho da solidão de sua alma, e o silêncio, um lembrete constante do vazio que ele mesmo havia criado. A realidade da queda de Arthur não se limitou apenas à presidência da Vasconcelos Holdings ou ao divórcio iminente. Os efeitos dominó se espalhavam por todas as áreas de sua vida. A junta que assumira o controle da empresa, em uma tentativa desesperada de estancar a sangria financeira, tomou decisões drásticas. Ativos foram vendidos, projetos ambiciosos foram engavetados e a marca Vasconcelos era reestruturada, com o nome de Arthur sendo gradualmente apagado de qualquer associação positiva. Os advogados de Sofia, por sua vez, concluíram o acordo de divórcio. Arthur recebeu os termos finais, e a leitura foi um choque brutal. A divisão de bens, baseada não apenas na lei, mas nas provas irrefutáveis dos investimentos originais de Sofia, deixou-o com uma fração consideravelmente menor do que ele imaginava. A mansão, o símbolo de seu poder e luxo, seria vendida, e o valor dividido. Ele teria que se mudar. O império que ele tanto se vangloriava de ter construído, agora o deixava com pouco mais do que as migalhas de sua própria vaidade. A notícia da venda da mansão foi o golpe final. Arthur caminhou pelos vastos salões, os ecos de seus passos ressoando no vazio. Cada peça de mobiliário, cada obra de arte, cada lembrança parecia gritar a história de sua ascensão e agora de sua ruína. Ele se viu parado no quarto principal, que um dia dividira com Sofia. O espaço, antes preenchido com a presença dela, agora era apenas um testemunho silencioso de sua ausência. Ele se sentou na beira da cama e, pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir a dor em sua plenitude. Não era a dor da perda financeira, embora essa fosse real. Era a dor da perda de Sofia, da vida que eles poderiam ter tido, da parceria que ele havia destruído. As imagens do álbum de fotos voltaram à sua mente. Os sorrisos, as promessas, a esperança. Ele havia jogado fora a coisa mais valiosa que possuía
em busca de um brilho efêmero. Enquanto a Vasconcelos Holdings se reajustava sob nova direção e Sofia expandia sua influência globalmente, Arthur se preparava para deixar a mansão. Ele não tinha para onde ir, ou melhor, não tinha um império para onde ir. A grandiosidade de sua vida havia se desfeito, e ele se viu reduzido a um homem comum, com um futuro incerto e um passado repleto de arrependimentos. O espelho, antes tão generoso em refletir sua imagem de poder, agora mostrava apenas um homem que havia perdido tudo, inclusive a si mesmo. Arthur deixou a mansão em um carro alugado, suas poucas malas no banco de trás. O portão de ferro forjado, que por anos se abrira para recebê-lo como um rei, fechou-se atrás dele com um som que parecia selar seu destino. Não havia mais motoristas, seguranças ou empregados. Era apenas ele, o silêncio do carro e a estrada à frente, que se estendia para um futuro incerto. Seu novo lar era um pequeno apartamento alugado em um bairro discreto, longe dos círculos sociais que ele um dia dominou. As paredes eram finas, os móveis modestos e o espaço claustrofóbico em comparação com os vastos salões da mansão. A primeira noite foi insone. O barulho da cidade, o cheiro de comida dos vizinhos, a ausência do luxo e do silêncio que o cercavam antes, tudo era um lembrete cruel de sua nova realidade. Ele se sentia um estranho em sua própria vida. Os dias se arrastavam. Sem a rotina frenética de reuniões e decisões, Arthur se viu com tempo de sobra, um tempo que ele não sabia como preencher. Ele tentou ler, assistir televisão, mas sua mente divagava, sempre voltando aos erros do passado. A solidão era uma companhia constante, e o espelho, um juiz implacável refletindo um homem envelhecido com os olhos pesados de arrependimento. Uma tarde, enquanto caminhava sem rumo por um parque próximo, ele viu um grupo de crianças brincando alegremente em um novo parquinho. Um banner colorido preso a uma cerca anunciava a inauguração. Projeto Esperança, uma iniciativa da Fundação Sofia Vasconcelos. O nome dela, que antes o irritava, agora o atingiu com uma força diferente. Ele observou as crianças, suas risadas contagiantes, os pais agradecendo aos voluntários. Sofia havia construído algo real, algo que tocava vidas, enquanto ele havia construído apenas paredes de vidro e ego. Não havia raiva em seu peito, apenas uma tristeza profunda e uma pontada de admiração. Ele se deu conta de que, mesmo em sua ausência, Sofia continuava a impactar o mundo de forma positiva, a deixar um legado que transcendia o dinheiro e o poder. Ele, por outro lado, havia deixado um rastro de destruição e amargura. Arthur sentou-se em um banco, observando o parquinho vibrante. Aquele lugar simples, construído com a visão e o coração de Sofia, era um monumento à sua verdadeira grandeza e um lembrete doloroso da pequenez de seu próprio caminho. Pela primeira vez, Arthur não se preocupava com o que os outros pensavam dele ou com o que havia perdido. Ele se preocupava com o que havia se tornado e com a possibilidade, talvez remota, de um dia, em meio às ruínas de seu passado, encontrar um novo propósito. A visão do parquinho e o nome de Sofia continuaram a ecoar na mente de Arthur. Nos dias que se seguiram, ele se viu voltando ao parque, não para se lamentar, mas para observar. Ele via os voluntários da Fundação Sofia Vasconcelos, pessoas simples, mas cheias de entusiasmo, organizando atividades para as crianças, plantando árvores, cuidando do espaço. Havia uma energia ali, uma autenticidade, que ele nunca havia experimentado em seus próprios círculos de poder. Ele começou a se aproximar, discretamente. Primeiro, apenas observando de longe. Depois, sentando-se em um banco mais próximo, ouvindo as conversas, os planos para novos projetos. Ele notou que a fundação não se limitava apenas a grandes doações. Ela envolvia a comunidade, dava voz às pessoas, construía laços. Era um contraste gritante com a frieza e a distância de seus próprios negócios. Certa manhã, enquanto os voluntários descarregavam caixas de livros para a pequena biblioteca comunitária que a fundação estava montando, Arthur sentiu um impulso. Ele se levantou do banco e, hesitante, ofereceu ajuda. Um jovem voluntário surpreso, mas gentil, aceitou. Arthur, o ex-CEO bilionário, pegou uma caixa pesada de livros e a carregou para dentro. O suor em sua testa, o esforço físico, eram sensações que ele havia esquecido. Ele continuou a ajudar,
dia após dia. Ninguém o reconhecia como o Arthur Vasconcelos de antes. Para eles, ele era apenas o Senhor que ajuda, um homem calado, mas prestativo. Ele pintou paredes, montou prateleiras, ajudou a organizar eventos. Em cada tarefa, por mais simples que fosse, ele sentia uma pequena fagulha de satisfação, algo que o dinheiro e o poder nunca haviam lhe dado. Em uma dessas tardes, enquanto ajudava a distribuir lanches para as crianças, ele viu Sofia. Ela estava conversando com uma mãe, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Arthur congelou. Seus olhos se encontraram por um breve instante. Não houve raiva no olhar dela, nem desprezo, apenas uma surpresa contida seguida de um aceno discreto e um sorriso educado, quase distante. Era como se ela o visse, mas não o reconhecesse mais como parte de seu mundo. Arthur sentiu um aperto no peito. Aquele aceno, aquele sorriso gentil, mas impessoal, valia mais do que qualquer palavra de raiva. Era a prova de que ele havia se tornado irrelevante em sua vida, uma sombra de um passado que ela havia superado. Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu uma estranha paz. Ele não estava ali por ela, não mais. Estava ali por si mesmo, buscando, em meio à simplicidade do serviço e ao calor da comunidade, uma chance de redenção. E talvez um novo começo, longe dos holofotes e das ilusões de poder. O encontro com Sofia no parque foi um divisor de águas para Arthur. O aceno dela, a ausência de qualquer ressentimento visível, mas a clara distância, o fizeram perceber que o passado estava selado. Não havia mais espaço para a esperança de reconciliação, apenas para a aceitação de sua nova realidade. E, surpreendentemente, essa aceitação trouxe uma estranha sensação de liberdade. Ele não precisava mais tentar reconquistar o que havia perdido. Precisava, sim, construir algo novo dentro de si. Ele continuou a frequentar o parque e a ajudar a Fundação Sofia Vasconcelos. O anonimato era um bálsamo. Ninguém sabia de seu passado, de sua fortuna perdida, de sua antiga arrogância. Para os voluntários e a comunidade, ele era apenas Arthur, o homem prestativo que ajudava a carregar caixas, a pintar muros, a organizar eventos. Ele ouvia as histórias das pessoas, as dificuldades, as esperanças, e pela primeira vez sentia-se parte de algo maior do que ele mesmo. Em uma tarde chuvosa, enquanto ajudava a cobrir os brinquedos do parquinho, um dos voluntários mais jovens, um estudante universitário chamado Lucas, escorregou e torceu o tornozelo. Arthur, com a rapidez de quem já havia comandado equipes em situações de crise, agiu prontamente. Ele avaliou a situação, deu os primeiros socorros e chamou uma ambulância. Manteve a calma, instruiu os outros voluntários e garantiu que Lucas fosse atendido. Enquanto esperavam a ambulância, a coordenadora do projeto, uma mulher experiente e pragmática, olhou para Arthur com uma nova admiração. Você tem uma cabeça boa para emergências, Arthur. Ela disse, surpresa. Parece que já fez isso antes. Arthur apenas sorriu, um sorriso genuíno, sem a antiga vaidade. Tive algumas experiências, ele respondeu, pensando nas inúmeras crises corporativas que havia enfrentado, mas que nunca o haviam feito sentir-se tão útil. Aquele incidente foi um ponto de virada. Aos poucos, os voluntários começaram a ver em Arthur não apenas um par de mãos, mas alguém com inteligência e capacidade de organização. Ele começou a ser chamado para ajudar em tarefas mais complexas, como a logística de doações ou a organização de eventos maiores. Ele aplicava sua mente analítica, antes usada para acumular bilhões, para otimizar a distribuição de recursos e maximizar o impacto social dos projetos. Arthur não buscava reconhecimento nem poder. Ele buscava propósito. E, ironicamente, encontrou-o na simplicidade do serviço, no anonimato, na construção de algo que não era para si, mas para os outros. Aos poucos, as ruínas de seu passado começavam a dar lugar a um novo alicerce, construído não com ouro, mas com a humildade e a redescoberta de seu próprio valor, um valor que ele havia esquecido em sua busca cega por grandiosidade. Com o tempo, Arthur deixou de ser apenas o Senhor que ajuda e se tornou uma peça fundamental na Fundação Sofia Vasconcelos. Sua mente estratégica, antes voltada para a maximização de lucros, agora se dedicava a otimizar a logística de doações, a planejar a expansão de projetos e a gerenciar orçamentos com uma eficiência que impressionava a todos. Ele não tinha um cargo formal,
mas sua influência era inegável. Os voluntários que antes o viam como um novato, agora o consultavam para conselhos e soluções. Ele encontrou uma satisfação profunda em ver o impacto direto de seu trabalho. Cada refeição distribuída, cada livro entregue, cada sorriso de uma criança no parquinho era uma recompensa muito mais valiosa do que qualquer dividendo corporativo. A arrogância que o definia havia sido substituída por uma humildade genuína e a sede por poder, por um desejo sincero de servir. Certa vez, a fundação enfrentou um desafio inesperado. Um grande lote de doações de alimentos perecíveis precisava ser distribuído em comunidades distantes em tempo recorde, sob o risco de estragar. A equipe estava em pânico. Arthur calmamente pegou um mapa, fez algumas ligações para contatos antigos de logística que ele ainda mantinha, e em poucas horas traçou um plano de distribuição que envolvia rotas otimizadas e uma rede de transporte voluntária. Ele coordenou tudo com maestria, e a operação foi um sucesso retumbante. Nenhuma doação foi perdida. Sofia, que estava em uma viagem de captação de recursos, retornou e foi informada sobre o incidente. A coordenadora do projeto, com os olhos brilhando, narrou a atuação de Arthur. Ele foi incrível, Sofia, salvou tudo. Parece que ele tem anos de experiência em gerenciamento de crises e logística. Sofia ouviu atentamente, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Que ela sabia que apenas uma pessoa que ela conhecia possuía tal combinação de habilidades e calma sob pressão. Ela o observou de longe, enquanto ele, alheio aos elogios, ajudava a descarregar o último caminhão. Ele estava suado, com as mãos sujas, mas havia uma serenidade em seu rosto que ela nunca havia visto antes, nem mesmo nos tempos em que ele estava no auge de seu poder. Não era mais o Arthur que ela havia se casado, nem o Arthur que a havia humilhado. Era um homem diferente, forjado nas cinzas de seu próprio império. Sofia sentiu uma complexa mistura de emoções. Não havia mais a dor da traição, mas uma espécie de respeito relutante, e talvez uma pontada de tristeza pelo que poderia ter sido. Ela se aproximou dele, não para confrontá-lo, mas para agradecer. Arthur, ela disse, sua voz suave, mas firme. Ele se virou surpreso ao vê-la tão perto. Obrigado por sua ajuda. Você fez um trabalho excepcional. Arthur a olhou nos olhos e, pela primeira vez, não havia medo ou vergonha, apenas uma aceitação tranquila. Estou apenas fazendo o que posso, Sofia, ele respondeu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Era um novo começo, não para eles como casal, mas para ele como indivíduo, encontrando seu lugar no mundo, um tijolo de humildade e serviço por vez. Agradecimento de Sofia, embora breve e formal, ressoou em Arthur de uma maneira que nenhum elogio corporativo jamais havia feito. Não era sobre poder ou reconhecimento público, mas sobre a validação de um trabalho genuíno, de um esforço sincero para fazer a diferença. Ele sentiu um calor no peito, uma sensação de que, finalmente, estava no caminho certo. Aquele sorriso educado, mas não mais distante, era um sinal de que, talvez, ele estivesse começando a reconstruir pontes, não com ela, mas com a parte de si mesmo que havia negligenciado por tanto tempo. Nos meses seguintes, a presença de Arthur na Fundação Sofia Vasconcelos tornou-se indispensável. Ele não apenas aplicava sua experiência em logística e planejamento, mas também desenvolvia novas estratégias para a captação de recursos, utilizando seu conhecimento do mundo corporativo para apresentar projetos de forma mais atraente a potenciais doadores. Ele se dedicava a cada tarefa com uma paixão que o surpreendia, encontrando significado em cada detalhe, desde a organização de um evento comunitário até a elaboração de um relatório de impacto social. Sofia, por sua vez, observava o trabalho de Arthur com uma mistura de fascínio e cautela. Ela via o homem que ele havia se tornado, mais calmo, mais empático, genuinamente engajado. As reuniões da Fundação, antes dominadas por sua própria voz e pela de sua equipe, agora incluíam as contribuições ponderadas de Arthur, que sempre apresentava soluções práticas e inovadoras. Ele não tentava impor sua vontade, mas oferecia sua expertise com humildade, sempre focado no bem maior da comunidade. A Fundação prosperou sob essa nova dinâmica. Novos projetos foram lançados, mais comunidades foram alcançadas, e a reputação de Sofia como uma líder visionária na filantropia
cresceu exponencialmente. Arthur sentia-se um coadjuvante nessa história de sucesso e estava contente com isso. Ele não buscava os holofotes. A satisfação vinha de dentro, do conhecimento de que estava contribuindo para algo significativo. Uma tarde, enquanto revisava planilhas de um novo projeto de educação, Arthur percebeu que não pensava mais nos bilhões que havia perdido, nem na mansão, nem no status social. Sua mente estava focada em como conseguir mais livros para as crianças, em como otimizar o transporte para uma nova creche. A busca incessante por poder e riqueza havia sido substituída por uma busca por propósito, e ele se sentia mais rico do que nunca. Ele olhou pela janela do pequeno escritório da fundação, vendo o parquinho vibrante que havia sido o catalisador de sua mudança. As risadas das crianças eram a trilha sonora de sua nova vida. Arthur Vasconcelos, o homem que havia perdido tudo, estava de alguma forma encontrando tudo o que realmente importava. Um tijolo de serviço e humildade por vez, construindo não um império, mas um legado de impacto e redenção. A integração de Arthur na Fundação Sofia Vasconcelos atingiu um ponto onde sua ausência era notada e sentida. Ele não era mais um voluntário ocasional, mas um pilar da organização. Sua experiência em negociação, antes usada para fechar acordos milionários, agora era empregada para garantir os melhores preços com fornecedores de materiais para as escolas e centros comunitários. Sua capacidade de liderar, antes autoritária, transformou-se em uma habilidade de inspirar e motivar a equipe de voluntários. A relação com Sofia, embora ainda profissional e respeitosa, começou a adquirir uma nova camada de entendimento. Eles se viam com frequência nas reuniões, discutindo estratégias e desafios. Não havia mais a tensão do passado, nem a amargura. Havia um reconhecimento mútuo de suas capacidades e um objetivo comum que os unia: o bem-estar da comunidade. Sofia, em particular, começou a confiar mais em seus julgamentos, percebendo que Arthur não estava ali para competir, mas para somar. Em uma tarde, enquanto trabalhavam juntos em um projeto para expandir a distribuição de água potável em áreas rurais, eles se viram sozinhos no escritório da fundação. A conversa fluiu naturalmente, não sobre o passado deles, mas sobre os desafios do projeto, as vidas que seriam impactadas. Arthur, com sua análise perspicaz, apontou uma falha logística que poderia comprometer a entrega. Sofia, surpresa com a clareza de sua visão, assentiu. Você está certo, Arthur. Eu não tinha pensado nisso. Houve um breve silêncio, um momento de conexão que transcendia o trabalho. Arthur a olhou e viu não a mulher que ele havia magoado, mas a líder inspiradora que ela havia se tornado. Você construiu algo extraordinário aqui, Sofia, ele disse, sua voz carregada de uma sinceridade que ela raramente ouvira dele antes. Algo que realmente importa. Sofia sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos, um sorriso que ele não via há anos. Nós construímos, Arthur. Ela corrigiu gentilmente. Você tem sido fundamental. As palavras dela o atingiram profundamente. Não era apenas um elogio, mas um reconhecimento de sua redenção, de sua nova identidade. Aquele nós era um testemunho do caminho que ele havia percorrido, das ruínas de seu ego ao alicerce de um propósito compartilhado. Ele sentiu uma paz que nunca havia imaginado ser possível, uma riqueza que não podia ser medida em dinheiro. Arthur Vasconcelos havia perdido um império, mas havia encontrado algo muito mais valioso: a si mesmo e um lugar onde seu valor era medido não pelo que ele possuía, mas pelo que ele contribuía. A jornada estava longe de terminar, mas ele sabia com certeza que estava no caminho certo. Os meses se transformaram em quase um ano, e a Fundação Sofia Vasconcelos se preparava para seu maior evento de arrecadação de fundos até então. Um jantar de gala beneficente que visava angariar recursos para a construção de um novo centro de acolhimento para jovens em situação de vulnerabilidade. A magnitude do evento exigia uma organização impecável, e foi Arthur quem, silenciosamente, assumiu a liderança nos bastidores. Sua experiência em planejar e executar grandes eventos corporativos, antes voltada para o entretenimento de acionistas e parceiros de negócios, agora era totalmente dedicada à causa. Ele negociou com fornecedores, coordenou equipes de voluntários, gerenciou a lista de convidados
e supervisionou cada detalhe, desde o cardápio até a decoração do salão. Sua calma sob pressão e sua atenção meticulosa aos pormenores garantiram que tudo estivesse perfeito. Sofia o observava durante as semanas que antecederam o evento. Ela se lembrava dos jantares de gala que ele costumava organizar em sua própria mansão, onde ele era o anfitrião impecável, o centro das atenções. Agora, ele trabalhava incansavelmente nos bastidores, com as mangas arregaçadas, sem buscar reconhecimento, apenas a garantia de que o evento seria um sucesso para a fundação. Havia uma dignidade em sua dedicação que ela achava profundamente tocante. Na noite do gala, o salão estava deslumbrante. Convidados importantes da sociedade e do mundo empresarial se reuniam, e a atmosfera era de otimismo e generosidade. Arthur, vestido em um terno simples, mas elegante, circulava discretamente verificando se tudo corria bem, resolvendo pequenos imprevistos com a mesma eficiência de um maestro regendo uma orquestra. Ele evitava os holofotes, contente em ser a engrenagem invisível que fazia a máquina funcionar. Quando Sofia subiu ao palco para fazer seu discurso, ela falou com paixão sobre a missão da fundação e o impacto que o novo centro teria. Ao final de sua fala, ela fez uma pausa e olhou para a plateia, mas seus olhos encontraram os de Arthur, que estava perto da saída, observando. Este evento, e muitos dos nossos sucessos recentes, não seriam possíveis sem a dedicação incansável de uma equipe extraordinária, ela disse, sua voz suave, mas carregada de significado. Cia, em particular, sem a visão estratégica e o trabalho incansável de pessoas que acreditam verdadeiramente em nossa causa e que dedicam seu tempo e talento para construirmos um futuro melhor, tijolo por tijolo. Arthur sentiu um arrepio. Não houve menção explícita a seu nome, mas o olhar de Sofia e o tom de sua voz eram um reconhecimento claro. Não era o aplauso estrondoso que ele recebia em seus dias de glória, mas era algo muito mais profundo, a validação de seu novo propósito, a aceitação de seu valor em um contexto que realmente importava. Ele sorriu um sorriso genuíno e sereno. O império que ele havia perdido era uma lembrança distante. O verdadeiro tesouro, ele percebeu, estava nas conexões humanas, no serviço altruísta e na redescoberta de um coração que, por muito tempo, esteve adormecido. A noite do gala foi um sucesso estrondoso, superando todas as expectativas de arrecadação. O novo centro de acolhimento para jovens estava garantido, e a Fundação Sofia Vasconcelos alcançava um novo patamar de reconhecimento e impacto. Nos dias que se seguiram, a euforia era palpável entre os voluntários e a equipe. Arthur, como sempre, estava nos bastidores organizando os relatórios pós-evento e planejando os próximos passos para a construção do centro. Apesar de sua discrição, sua contribuição não passou despercebida. A coordenadora do projeto e outros membros da equipe expressaram abertamente sua gratidão e admiração. "Arthur, você é um gênio da logística", exclamou um dos voluntários mais jovens, com os olhos brilhando. Ele apenas sorriu, sentindo-se confortável com o reconhecimento sincero, sem a necessidade de ostentação. Sofia, no entanto, buscou uma conversa mais pessoal. Ela o convidou para um café na manhã seguinte ao gala, em uma pequena padaria perto do parque. Arthur aceitou, sentindo uma mistura de curiosidade e uma leve apreensão. Era a primeira vez que se encontrariam fora do ambiente da fundação, desde que ele havia começado a colaborar. Sentados à mesa, com o aroma de café fresco e pão recém-assado, Sofia começou. "Arthur, eu queria agradecer pessoalmente. O gala foi um triunfo, e foi em grande parte graças a você." Ela o olhou nos olhos e, desta vez, não havia distância, apenas uma gratidão sincera. Sua dedicação, sua inteligência, é algo que eu não esperava, mas que admiro profundamente. Arthur sentiu um nó na garganta. As palavras dela eram um bálsamo para sua alma, uma validação que ele havia buscado inconscientemente por tanto tempo. "Eu só encontrei um propósito aqui, Sofia", ele respondeu, sua voz um pouco rouca. "É gratificante ver o impacto real do trabalho." Sofia assentiu, pensativa. "Eu sei que você passou por muita coisa. E ver a pessoa que você se tornou é realmente notável." Ela fez uma pausa e um leve sorriso surgiu em seus lábios. "Você sabe, Arthur, a Fundação Sofia Vasconcelos não é apenas sobre o meu nome. É sobre a causa.
sobre as pessoas que ajudamos. E você se tornou uma parte essencial disso. As palavras dela eram um convite, uma aceitação plena. Não havia mais julgamento, apenas um reconhecimento do valor que ele agora trazia. Arthur sentiu uma onda de emoções, alívio, gratidão e uma profunda sensação de paz. Ele havia perdido tudo, mas havia encontrado algo muito mais valioso. Um lugar, um propósito e, talvez, a redescoberta de uma conexão humana que ele pensava estar para sempre perdida. Aquele café simples e despretensioso marcou o início de um novo capítulo, não de romance, mas de respeito mútuo e de uma parceria genuína, construída sobre os alicerces de uma redenção silenciosa e um propósito compartilhado. A conversa na padaria marcou uma transição sutil, mas profunda, na relação entre Arthur e Sofia. A formalidade deu lugar a uma camaradagem profissional mais calorosa, permeada por um respeito mútuo que havia sido forjado nas trincheiras do serviço comunitário. Eles continuaram a trabalhar lado a lado e a eficiência da fundação atingiu novos patamares com a sinergia de suas habilidades. Arthur agora não apenas gerenciava a logística e a captação de recursos, mas também se envolvia diretamente com as comunidades beneficiadas. Ele visitava as obras do novo centro de acolhimento, conversava com os jovens que seriam atendidos, ouvia suas histórias e aspirações. Cada interação reforçava sua convicção de que havia encontrado seu verdadeiro caminho. A arrogância do passado era uma lembrança distante, substituída por uma empatia genuína e um desejo sincero de contribuir. Em uma dessas visitas, Arthur estava acompanhando um grupo de jovens em um tour pelo canteiro de obras do futuro centro. Um garoto de uns 15 anos, com um olhar desconfiado, perguntou: "Por que você faz isso, senhor? Você não parece ser daqui." Arthur sorriu. "Eu não sou daqui, de certa forma," ele respondeu honestamente, "mas eu acredito que todos merecem uma chance. E eu acredito no poder de ajudar a construir essa chance." O garoto o olhou por um momento, e Arthur viu um lampejo de compreensão em seus olhos. "Você parece um dos ricos que vem aqui só para tirar foto," o garoto disse ainda com um tom de desafio. Arthur riu suavemente. "Eu já fui um desses ricos, garoto, e te garanto, não era tão feliz quanto sou agora, ajudando a construir este lugar." A honestidade de Arthur desarmou o jovem que acabou sorrindo. Sofia, que observava a cena de longe, sentiu um calor no coração. Ela via o Arthur que ela havia amado um dia, mas com uma camada de sabedoria e humanidade que ele nunca possuíra antes. Ele havia se despojado das máscaras e das armaduras, revelando um homem transformado pela perda e pela redescoberta do propósito. A fundação continuou a crescer, e com ela, a reputação de Arthur como um estrategista brilhante e um homem de coração. Ele não era mais o bilionário caído, mas o arquiteto silencioso de um futuro melhor para muitos. Sua história, embora desconhecida pela maioria, era um testemunho vivo de que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, mas na capacidade de tocar vidas e de construir um legado de amor e serviço. E Arthur, finalmente, estava em paz com o homem que havia se tornado, um homem que havia encontrado sua redenção não no topo de um império, mas no coração de uma comunidade. O novo centro de acolhimento para jovens, batizado de Esperança Viva, foi inaugurado com uma cerimônia emocionante. A comunidade compareceu em peso, e as crianças e adolescentes, que antes viviam em condições precárias, agora tinham um lugar seguro para morar, estudar e sonhar. Arthur estava lá, misturado à multidão com um sorriso discreto no rosto, observando a alegria estampada nos rostos dos jovens. Ele sentia um orgulho genuíno, uma satisfação que superava em muito qualquer conquista empresarial do passado. Sofia, em seu discurso de inauguração, fez questão de ressaltar a colaboração de todos que tornaram o projeto possível. Seus olhos se encontraram com os de Arthur por um momento, e ele sentiu a gratidão silenciosa que ela lhe dedicava. Não havia necessidade de palavras. O olhar bastava. Ele havia encontrado seu lugar, não como o CEO de um império, mas como um construtor de esperança. A vida de Arthur havia se estabilizado em uma rotina que ele jamais imaginou desejar. Ele morava em um pequeno apartamento alugado, longe do luxo de sua antiga mansão, mas repleto de uma paz que o dinheiro nunca havia comprado.
Suas manhãs começavam com uma corrida no parque, onde ele observava as árvores e as pessoas com uma nova perspectiva. Seus dias eram preenchidos com o trabalho na fundação, com reuniões, planejamento e, o mais importante, com o contato direto com as pessoas que ele ajudava. Ele havia se reconectado com a essência de si mesmo, com os valores que havia abandonado em sua busca incessante por poder. A humildade, a compaixão e a generosidade haviam se tornado seus novos pilares. Ele não sentia falta da vida antiga. Na verdade, olhava para trás com uma estranha mistura de alívio e gratidão por ter perdido tudo, pois foi essa perda que o levou a encontrar o que realmente importava. Um dia, enquanto organizava a biblioteca do centro Esperança Viva, Arthur encontrou um livro antigo de filosofia que ele havia lido na juventude, antes de ser engolido pelo mundo dos negócios. Ao folhear as páginas, ele se deparou com uma citação que o fez parar. A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Ele sorriu. A frase ressoava profundamente com sua própria jornada. Aquele momento foi um epílogo silencioso para sua antiga vida e um prólogo para a nova. Arthur Vasconcelos não era mais o homem que havia desmoronado sob o peso de sua própria ambição. Ele era um homem que havia se reconstruído, tijolo por tijolo, com a força da resiliência e a luz da redenção. Ele havia encontrado sua verdadeira fortuna, não em cofres ou ações, mas no serviço aos outros e na paz de um coração transformado. E essa era uma riqueza que ninguém poderia tirar dele. Com o Centro Esperança Viva, operando a todo vapor, e a Fundação Sofia Vasconcelos consolidada como um farol de esperança na comunidade, a rotina de Arthur, embora ainda intensa, encontrou um ritmo mais sereno. Ele não era mais o voluntário que buscava redenção, mas um membro respeitado e integral da equipe, cujas opiniões eram valorizadas e cuja presença trazia uma sensação de estabilidade e competência. A parceria com Sofia floresceu em uma amizade profunda, construída sobre o respeito mútuo e uma visão compartilhada. As conversas no escritório, ou durante os cafés na padaria, agora incluíam risadas genuínas e reflexões sobre a vida para além dos projetos da fundação. Eles haviam testemunhado a transformação um do outro. Sofia, a mulher que havia canalizado sua dor em um propósito grandioso, e Arthur, o homem que havia encontrado a si mesmo na perda e no serviço. Um dia, enquanto finalizavam os planos para uma nova campanha de conscientização sobre saúde mental entre os jovens, Sofia olhou para Arthur com um brilho nos olhos. "Sabe, Arthur", ela começou, "às vezes eu penso em como tudo começou. Naquela reunião quando você apareceu e eu estava tão fechada." Ela riu suavemente. "Eu jamais teria imaginado que você se tornaria quem você é hoje para a fundação. E para mim." Arthur sentiu um calor no peito. As palavras dela eram um reconhecimento de uma jornada que ele havia percorrido em silêncio, um caminho de reconstrução que havia sido validado por sua aceitação. "Eu também não, Sofia", ele admitiu com um sorriso sincero. "Eu estava perdido. E você, mesmo sem saber, me deu um mapa." Ele fez uma pausa, olhando para a janela, onde as árvores do parque balançavam suavemente. "Eu costumava medir o sucesso em números, em bens, em poder. Hoje, eu me sinto bem-sucedido quando vejo um sorriso no rosto de uma criança no centro, ou quando sei que um jovem encontrou um caminho melhor por causa do nosso trabalho. Essa é a verdadeira riqueza." Sofia assentiu, seus olhos marejados. "É mesmo, Arthur. É a riqueza que o dinheiro não compra e que ninguém pode tirar de você." Naquele momento, Arthur percebeu que sua história não era mais sobre a queda de um império, mas sobre a ascensão de um espírito. Ele havia encontrado sua verdadeira vocação, seu propósito inabalável. O homem que havia sido Arthur Vasconcelos, o bilionário, havia morrido, e em seu lugar, um novo Arthur havia nascido, um homem de serviço, de compaixão e de uma paz interior que ele jamais trocaria por todo o ouro do mundo. Ele havia chegado ao seu destino final, não em um trono de poder, mas no coração de uma comunidade que ele agora chamava de lar. A Fundação Sofia Vasconcelos, impulsionada pelo sucesso do Esperança Viva, começou a atrair a atenção de outras cidades e organizações. O modelo de impacto social que Sofia e Arthur haviam refinado
combinando a paixão pela causa com uma gestão eficiente, tornou-se um exemplo a ser seguido. Não demorou para que uma proposta formal chegasse. Um convite para replicar o centro de acolhimento em uma metrópole vizinha, que enfrentava problemas semelhantes de vulnerabilidade juvenil. A notícia trouxe uma mistura de euforia e apreensão. Era uma oportunidade imensa para expandir o alcance da fundação, mas também um desafio colossal. A escala do projeto era maior, as burocracias mais complexas e os recursos necessários significativos. Sofia, com sua visão estratégica, sabia que precisaria de todo o apoio possível. Arthur, por sua vez, sentiu uma familiaridade com a magnitude do desafio, mas com uma perspectiva completamente diferente. Antes, ele teria visto isso como uma chance de construir um novo império. Agora via como uma oportunidade de multiplicar a esperança. Eles se reuniram por horas, analisando os prós e os contras, desenhando planos e prevendo obstáculos. A mesa do escritório, antes palco de discussões tensas, agora era um espaço de colaboração intensa e respeitosa. Arthur utilizou toda a sua experiência em expansão de negócios, adaptando-a para o contexto social. Ele mapeou riscos, otimizou orçamentos e desenvolveu um plano de implementação detalhado, algo que Sofia admirava profundamente. É um salto de fé, Arthur, Sofia comentou em uma das reuniões noturnas, enquanto revisavam os últimos documentos. Mas sinto que estamos prontos. Arthur olhou para ela, um sorriso calmo em seu rosto. Sempre há riscos, Sofia, mas o que estamos construindo é maior do que qualquer risco, e você construiu uma equipe sólida, uma base forte. Ele fez uma pausa. Estamos juntos nisso. Aquelas palavras, estamos juntos nisso, ressoaram com uma força que transcendia a mera parceria profissional. Era a afirmação de uma união de propósitos, de duas pessoas que, de maneiras muito diferentes, haviam encontrado um ao outro no caminho da redenção e do serviço. A decisão foi tomada. A Fundação Sofia Vasconcelos embarcaria na expansão. Arthur, com sua expertise e dedicação, assumiu a liderança do projeto de replicação, mergulhando de cabeça nos detalhes da nova empreitada. Ele não buscava os holofotes, mas a eficácia. A cada passo, a cada obstáculo superado, ele sentia a confirmação de que sua vida, antes vazia de significado apesar da opulência, agora transbordava de propósito. Ele não era mais um homem em busca de algo a perder, mas um homem que havia encontrado tudo o que importava, construindo um legado que ecoaria muito além de seu próprio tempo. A replicação do Centro Esperança Viva, na metrópole vizinha, se revelou um desafio ainda maior do que o previsto. Arthur mergulhou de cabeça na nova empreitada, alugando um pequeno escritório na cidade e dedicando-se integralmente ao projeto. As primeiras semanas foram um turbilhão de reuniões com autoridades locais, burocratas e líderes comunitários. A nova cidade, com sua própria dinâmica e complexidades, não era tão receptiva quanto a anterior. Havia ceticismo, resistência e uma dose considerável de desconfiança em relação a uma fundação de fora. Arthur, no entanto, não se deixou abater. A paciência e a resiliência que ele havia cultivado nos últimos anos foram postas à prova. Ele passava horas explicando a missão da fundação, apresentando dados concretos sobre o sucesso do centro original e, acima de tudo, ouvindo as preocupações e sugestões dos moradores locais. Ele aprendeu a navegar pelas águas turbulentas da política local e a construir pontes onde antes havia muros. Em uma tarde particularmente frustrante, após uma reunião infrutífera com um conselho comunitário que parecia determinado a criar obstáculos, Arthur se sentou em seu escritório provisório, sentindo o peso do cansaço. Ele se pegou pensando nos dias em que um simples telefonema resolveria qualquer impasse em seus negócios. Mas esses dias haviam se ido, e com eles a impaciência e a arrogância. Ele pegou o telefone e ligou para Sofia. As coisas estão um pouco mais lentas por aqui do que eu esperava. Ele admitiu um tom de cansaço em sua voz. Há muita resistência, muitas perguntas. Sofia, do outro lado da linha, ouviu com atenção. Eu sei que não é fácil, Arthur. Ela respondeu com sua voz calma e encorajadora. Mas você tem a capacidade de ver o quadro geral e de se conectar com as pessoas. Lembre-se do porquê estamos fazendo isso.
As palavras dela foram um lembrete e um bálsamo. Arthur fechou os olhos por um momento, visualizando os rostos dos jovens que seriam beneficiados. Ele se lembrou daquele garoto cético no canteiro de obras do primeiro centro e de como a honestidade havia desarmado sua desconfiança. Você está certa, ele disse, sentindo a energia retornar. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Nos dias seguintes, Arthur mudou sua abordagem. Em vez de apenas apresentar fatos e números, ele começou a contar histórias. As histórias dos jovens transformados pelo Esperança Viva, as histórias de esperança e superação. Ele organizou visitas ao centro original para os líderes comunitários mais céticos, permitindo que eles vissem com os próprios olhos o impacto real do trabalho da fundação. Lentamente, a maré começou a virar. A desconfiança deu lugar à curiosidade e a resistência à colaboração. Arthur sentia que estava não apenas construindo um centro, mas também tecendo uma nova comunidade, um fio de cada vez. Aquele era o seu novo império, construído não com edifícios de concreto e aço, mas com a força da conexão humana e a promessa de um futuro melhor. E ao contrário de seu antigo império, este era inabalável. O tempo passou, e a persistência de Arthur começou a render frutos. Os líderes comunitários, inicialmente céticos, foram gradualmente conquistados pela transparência de Arthur e pelo impacto inegável do Centro Esperança Viva original. As visitas à primeira unidade foram decisivas, mostrando de perto a transformação na vida dos jovens. Aos poucos, as portas começaram a se abrir. Com o apoio local finalmente garantido, o projeto de replicação ganhou um novo fôlego. Arthur, com sua experiência em grandes construções, supervisionou cada detalhe, desde a aquisição do terreno até a contratação da equipe. Ele se certificava de que a nova unidade, que seria batizada de Novo Amanhecer, mantivesse a mesma filosofia e o mesmo padrão de excelência do centro original. A cada tijolo assentado, a cada viga erguida, ele via não apenas uma estrutura física, mas a materialização de uma promessa. Durante esse período intenso, a comunicação com Sofia se tornou ainda mais frequente. As ligações diárias não eram apenas para discutir o progresso do projeto, mas também para compartilhar as pequenas vitórias e os desafios superados. Sofia, do outro lado, oferecia apoio incondicional, conselhos sábios e, por vezes, a leveza de uma piada para aliviar a tensão. A distância física parecia fortalecer a conexão entre eles, transformando a antiga relação em algo que se assemelhava a uma irmandade de propósitos. Um dia, enquanto Arthur inspecionava o canteiro de obras do Novo Amanhecer, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Hesitante, atendeu. Era um antigo colega de trabalho de seus tempos de bilionário, alguém com quem ele havia perdido contato há anos. Arthur, é você mesmo? A voz do outro lado parecia surpresa. Ouvi dizer que você está envolvido em um projeto social. É verdade? Arthur sentiu um leve desconforto. Ele havia deixado sua vida antiga para trás e raramente pensava nela. Sim, sou eu, ele respondeu calmamente. Estou ajudando a construir um centro de acolhimento para jovens. O colega, cujo nome Arthur mal se lembrava, parecia chocado. Mas você? O grande Arthur Vasconcelos construindo abrigos? O que aconteceu com o império com os negócios? Arthur sorriu, um sorriso que não carregava amargura, mas uma profunda serenidade. O império desmoronou, como você deve saber. Mas o que estou construindo agora é muito mais sólido e significativo. É um império de esperança. Houve um silêncio do outro lado da linha. Arthur não esperou por uma resposta. Ele sabia que as palavras não seriam totalmente compreendidas por alguém que ainda vivia no mundo que ele havia deixado. Ele se despediu educadamente e desligou. Ao guardar o telefone, Arthur olhou para a estrutura que começava a tomar forma à sua frente. As paredes de concreto, as janelas que logo seriam instaladas, o telhado que protegeria tantos. Ele não sentia mais a necessidade de provar nada a ninguém. Sua redenção não era um espetáculo para os outros, mas uma jornada pessoal, um reencontro com sua própria humanidade. E naquele momento, sob o sol da tarde, ele se sentiu mais rico do que jamais fora em seus dias de glória. A inauguração do Novo Amanhecer foi um evento de proporções ainda maiores
que a do Esperança Viva. A metrópole anticética agora abraçava a iniciativa com entusiasmo. Políticos, empresários e a comunidade local se reuniram para celebrar a abertura do centro, que prometia ser um refúgio e um trampolim para centenas de jovens em situação de vulnerabilidade. Arthur, desta vez, não estava misturado à multidão. Ele estava no palco ao lado de Sofia, que o convidou para compartilhar algumas palavras. O microfone em sua mão parecia estranhamente familiar, mas as palavras que ele proferiria eram diferentes de qualquer discurso que já havia feito em sua vida corporativa. Há alguns anos, Arthur começou, sua voz firme mas carregada de emoção. Eu estava em um lugar muito diferente. Eu tinha tudo o que o mundo considerava sucesso, mas estava vazio. Perdi tudo, e foi nessa perda que encontrei o verdadeiro valor da vida. Ele olhou para Sofia, que sorria com os olhos marejados. A Sofia, com sua visão e sua força, me deu a oportunidade de redescobrir um propósito. E hoje, olhando para este lugar, para os rostos de tantos jovens que terão uma nova chance, eu vejo que o verdadeiro império não é construído com dinheiro, mas com esperança. Um aplauso caloroso irrompeu, e Arthur sentiu uma onda de gratidão e humildade. Ele não era mais o homem que buscava validação externa. Sua validação vinha de dentro, do impacto real que seu trabalho estava gerando. Com o novo amanhecer funcionando, Arthur decidiu que era hora de voltar para a cidade do Esperança Viva. A distância havia sido necessária para o projeto, mas ele sentia falta da dinâmica da primeira comunidade e da proximidade com Sofia. Ao retornar, ele foi recebido com abraços calorosos dos jovens e da equipe da fundação. Era um retorno ao lar, um lar que ele havia construído com suas próprias mãos e seu próprio coração. A rotina de Arthur se reajustou, dividindo seu tempo entre a supervisão dos 2 centros e o planejamento de futuras expansões. Ele e Sofia passavam mais tempo juntos, não apenas trabalhando, mas compartilhando refeições, caminhadas no parque e conversas profundas sobre o futuro da fundação e de suas próprias vidas. A parceria profissional havia evoluído para uma cumplicidade que transcendia qualquer definição. Em uma tarde tranquila, sentados em um banco do parque, observando as crianças brincarem, Sofia virou-se para Arthur. "Sabe, Arthur", ela disse, sua voz suave, "você mudou a minha vida, não apenas por tudo que fez pela fundação, mas por me mostrar que é possível recomeçar, mesmo depois de uma grande perda." Arthur segurou a mão dela, um gesto espontâneo e cheio de carinho. "E você, Sofia, me salvou. Me deu uma razão para viver de novo. Eu não seria o homem que sou hoje sem você." O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Arthur sabia que sua jornada estava longe de terminar. Havia mais centros para construir, mais vidas para tocar, mais esperança para semear. Mas ao lado de Sofia ele não sentia medo. Ele sentia paz, propósito e a promessa de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia infinitamente brilhante. Ele havia encontrado sua verdadeira fortuna, e ela estava em cada sorriso, em cada vida transformada, e na parceria inabalável que havia construído com a mulher ao seu lado. Os anos que se seguiram à inauguração do novo amanhecer foram de expansão contínua. A Fundação Sofia Vasconcelos, sob a liderança visionária de Sofia e a gestão estratégica e dedicada de Arthur, tornou-se um modelo nacional. Mais centros foram abertos, mais vidas foram tocadas, que o nome de Arthur Vasconcelos, antes associado à queda de um império financeiro, agora ressoava como sinônimo de resiliência e compaixão. Em uma noite de gala, organizada para celebrar os 10 anos do Esperança Viva e o impacto da fundação, Arthur e Sofia estavam lado a lado no palco. A plateia, repleta de colaboradores, beneficiários e figuras importantes, aplaudia de pé. Sofia, com um brilho nos olhos, entregou o microfone a Arthur. Ele olhou para a multidão, depois para Sofia, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. 10 anos atrás, ele começou, sua voz embargada pela emoção. Eu era um homem que tinha perdido tudo. Eu acreditava que meu valor estava no que eu possuía, no poder que exercia. Mas a vida, em sua sabedoria cruel e gentil, me mostrou o contrário. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Foi aqui, neste lugar, com a ajuda de uma mulher extraordinária, que transformou sua própria dor em um farol de esperança,
que eu encontrei meu verdadeiro propósito. Seus olhos se fixaram nos de Sofia, e naquele olhar, a plateia sentiu a profundidade de uma conexão que transcendia o profissional. Era a cumplicidade de duas almas que haviam se encontrado na adversidade e construído algo maior que a si mesmas. O império que eu construí antes, Arthur continuou, era feito de números e ambição. Ele desmoronou. O império que construímos juntos, este império de esperança e segundas chances é inabalável. Ele é feito de sorrisos, de futuros reescritos, de corações curados. Que essa é a única riqueza que realmente importa. As palavras de Arthur ecoaram no salão, tocando a todos. Ele não era mais o bilionário arrogante, nem o homem quebrado. Ele era Arthur, o construtor de esperança, o parceiro de Sofia, o homem que havia se permitido ser transformado. Mais tarde, enquanto a festa diminuía, e a maioria dos convidados já havia partido, Arthur e Sofia caminhavam pelos corredores silenciosos do Esperança Viva. As luzes estavam baixas, e a quietude do lugar, que durante o dia fervilhava de vida, trazia uma sensação de paz. Você foi incrível lá em cima. Sofia sussurrou encostando a cabeça no ombro dele. Arthur sorriu, apertando a mão dela. Nós fomos incríveis, Sofia, nós somos. Ele parou em frente a uma janela, olhando para o céu estrelado. Eu nunca imaginei que a felicidade pudesse ser tão simples, tão real. Sofia levantou a cabeça e o olhou nos olhos. Não é simples, Arthur. É a felicidade que se conquista com coragem, com sacrifício, com a escolha diária de fazer a diferença. E você escolheu isso. Ele a abraçou, sentindo o calor e a força dela. As perdas do passado, as dores, as humilhações, tudo parecia distante, como um sonho ruim. O presente era a promessa de um futuro compartilhado, de um legado que eles continuariam a construir juntos. A vida de Arthur Vasconcelos, o homem que havia perdido tudo para ganhar o mundo, finalmente estava completa. Fim da história. Que jornada emocionante, não é mesmo, pessoal? Desde a queda vertiginosa de Arthur Vasconcelos, o bilionário que perdeu tudo, até sua incrível redenção ao lado da inspiradora Sofia, vimos como a vida pode nos surpreender e nos guiar para um propósito maior. Lembrem-se dos momentos em que Arthur, um homem acostumado ao luxo, se viu perdido e, passo a passo, reconstruiu sua vida, não com dinheiro, mas com compaixão e serviço. A força de Sofia, que transformou sua própria dor em um farol de esperança, e a parceria inabalável que eles construíram, são um verdadeiro testemunho do poder da resiliência humana. Se você se emocionou, se inspirou e se conectou com a história de Arthur e Sofia, não deixe de mostrar seu apoio. Inscreva-se no nosso canal, para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas envolventes. Deixe seu like neste vídeo, para sabermos que você gostou e quer mais histórias como esta. Comente abaixo o que mais te tocou nesta jornada. Qual foi o seu momento favorito ou o que você aprendeu com Arthur e Sofia? E claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também precisam de uma dose de inspiração. Quer mais histórias incríveis como esta? Não perca tempo! Navegue pela playlist à esquerda e descubra outras narrativas que vão tocar seu coração e te fazer refletir sobre a vida, o amor e o verdadeiro significado do sucesso. Sua próxima grande história está esperando por você.